Recebo aqui a Gláucia, que ela é terapeuta ocupacional da oficina de criança, né? Vamos falar da criança, do pequenininho, daquele bonitinho. Esses dias eu fui pra academia, você que gosta de cuidar de criança. Falei assim, ó, guarda a chave do tio aqui. Você não é meu tio. Nossa, uma educação. Seja bem-vinda. Obrigada. Você então gosta de cuidar de crianças. Isso. Direcionar o seu dia a dia com cuidar da criança para ser um ser humano melhor. Isso, eu trabalho com oficinas de estimulação de bebês e de crianças, com a parte de brinquedos. E como funciona essa oficina para crianças? Então, a gente faz uma série de atividades que envolvem desde música, exercícios, atividades para socialização, para fala, obstáculos e para incentivar o desenvolvimento motor global e desenvolvimento perceptivo global. E dentro desse trabalho a gente utiliza bastante brinquedos também. Né? E a gente vai orientando as mães. Esse trabalho dura mais ou menos 45 a 50 minutos e tem sempre um adulto presente, que pode ser a mãe, ou a babá, ou a vovó, ou o papai. E qual a importância de brincar e dos brinquedos utilizados pela criança? Tem aquela hoje em dia os brinquedos são muito violentos, não se usa mais aqueles brinquedos de antigamente, né? Alguns brinquedos são violentos, mas na verdade eu acho que o adulto tem que ter sempre em mente que a criança aprende pelo brincar. Sim. Então ela pode brincar até com uma caixa de papelão e ela está fazendo um aprendizado naquilo. Então tem que ser bastante valorizada essa questão do brincar e dos brinquedos em função da aprendizagem da criança, né? Esse é um espaço que você tem, que você possui? Como que é? As mães vão lá, deixam as crianças? Não. Ou como que funciona? Então, a oficina de crianças é um trabalho que eu desenvolvo em escolas e que também eu tenho um espaço próprio. Ah, você vai até as escolas para também ensinar? Vou. Só que normalmente esse trabalho que eu faço são com crianças antes de entrar na escola, antes da idade escolar. Aqui a gente tem um brinquedo que é um aramado. Na verdade, esse brinquedo a gente usa a partir de 1 ano, até mais ou menos 5 anos. Então é interessante você ver que ele desenvolve a coordenação motora global, você pode trabalhar cores, né? Então é um dos brinquedos que a gente utiliza. Mas esse brinquedo, você tem que ficar andando com os negocinhos? Na verdade a criança faz o movimento. Daí se encostar ela dá choque? Não. É só para ela poder ter a vivência do movimento. Tá bom, se não der, gente, não é só para brincar com ela, eu gostei muito dela, uma pessoa muito simpática. Mãe, não é para colocar na tomada que não dá choque se a criança errar. É que a gente só para dar uma descontraída, claro. Né? Mas é legal. E esses aí, ó? Então, aqui já são mais para bebês, né? Então é uma sugestão de brinquedos até 1 ano. Então a gente tem ali mordedor, tem uma bola sensorial, que é essa bola cheia de texturas. Bola sensorial qualquer? Essa no meio, essa cor de rosa, aqui no meio. Tá. Então ela é cheia de texturas para você fazer massagem ou fazer movimentação com as mãos ou nos pés. E tem diferentes chocalhos, tanto de texturas diferentes, né? Tecido, como mais durinhos, mais moles, que é para mostrar sugestões de brinquedos até mais ou menos 1 ano, que seria essa ideia da foto. Um tema muito interessante de se falar, e quando uma criança brinca sozinha com outra criança, como que elas funcionam? Porque antigamente, eu tenho uns vizinhos lá em casa que eles não brincam não, eles saem no tapa mesmo, né? As crianças elas sabem brincar não. As crianças elas conseguem conviver hoje em dia com a tecnologia, com videogame, com tudo que tem, brincar entre elas com aquela inocência ainda? Elas ainda conseguem. Eu acho assim que tem horário para tudo. Às vezes o adulto acha assim, a criança tem que brincar sempre com outra ou sempre com o adulto. Não, eu acho que tem aquele momento para brincar com o adulto, com o pai, com a mãe, com o tio, com a interação. Tem um momento de interagir com outras crianças e tem aquele momento que ela vai brincar sozinha também, que ela faz um jogo simbólico, que ela brinca de casinha, que ela brinca com ferramentas de brinquedo, de madeira, de plástico, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uns brinquedos pedagógicos, um é de formas e o outro são pinos. Esse tipo de brinquedo, mais ou menos 1 ano e meio a gente usa, 1 ano e meio, 2 anos. Só que, por exemplo, uma criança de 1 ano, isso é importante falar, ela adora um jogo desse tipo dos pinos. Só que esse tipo de brinquedo, ela não pode estar sozinha, porque ela pode enfiar na boca, tem o perigo, tem a segurança. O adulto tem sempre que ter essa consciência de que tipo de brinquedo dá para deixar com a
uma criança sozinha ou tem que ter alguém sempre por perto, porque ele incentiva a coordenação motora, a parte perceptiva, a noção de forma, de cor, de tamanho, né? Os Legos. Aqui já é um brinquedo para crianças acima de 3 anos, exatamente porque a gente tem peças pequenas, então tem esse perigo da segurança. Porque para você que está em casa, quando criança nova e avestruz é a mesma coisa, tudo eles querem engolir. Então você tem que segurar para não acontecer isso. Mas é uma coisa, são são jogos muito inocentes e gostosos de se brincar com criança, né? Você resgata a sua infância também, né? Claro, e por exemplo, aqui a gente tem os brinquedos de madeira que é de montagem. Então a criança monta a ponte, a casa, é tudo para você incentivar essa questão da construção, né? Então por quê? Porque a gente também quer incentivar que a criança seja um construtor e não um destruidor. Olha outros aí. Aqui são brinquedos também já crianças da faixa 4 anos, 5 anos, um pouco mais velhos. Tem um kit aqui que é canetinha, lápis, já tem alguma coisa com letras de madeira também, né? E um brinquedo ali que é uma sugestão, que é um pula-macaco, que já é num tipo de jogo, mas não é um jogo tão elaborado. É uma criança um pouco menor, 4 anos, 5 anos, e que também dá para ela tanto brincar sozinha, como interagindo com outras crianças e como com o adulto, né? Aqui já são brinquedos para crianças maiores, você tem um quebra-cabeça bem grande ali, 6 anos, 7 anos, né? Temos aqui um jogo embaixo de encaixes pequenos, também para incentivar a coordenação fina. Então, são fotos que eu dei sugestões de brinquedos que eu acho adequados. São simples e que vão educar a criança. E esses brinquedos, hoje, as crianças se atraem ainda por eles? Você atraem. Com isso? Na verdade, até teve aquela outra entrevista anterior que você fez com o médico, que eu achei bem interessante, que ele estava falando dessa questão do tempo, né? O tempo para o exercício, o tempo para o videogame. Eu acho que isso bem adequado que ele falou, quer dizer, você tem aquele tempo do brinquedo de madeira, do brinquedo pedagógico, do brinquedo do quebra-cabeça, e tem a hora do futebol e tem a hora do videogame também. Quer dizer, é impossível a gente achar que hoje uma criança de 10 anos não vai brincar num computador, porque ela vai estar fora da realidade. Ela vai precisar de um pouco de tecnologia até para o futuro dela. Toda aquela noção com a internet, com tudo mais. Só que, claro que tudo dosado, né? Assim como a criança não vai ficar jogando futebol o dia inteiro. É a dosagem do tempo de cada atividade. Isso é bem importante, achei bem interessante. Cláudia, você não acha que nessa vida corrida que os pais têm, deixar um computador para a criança brincar, não é mais fácil do que ela estar ali ocupando tempo, tipo montando um quebra-cabeça, que seria muito mais educativo e inocente, porque muitas vezes o computador pode ser uma coisa não tão inocente? Não, às vezes é mais fácil para o pai, mas também se ele tiver um pouquinho de cuidado com o tipo de brinquedo que ele compra, que ele adquire, ele também incentiva. Por exemplo, tem brinquedos ali que eu mostrei, uns jogos, que dá para o irmão mais velho jogar com o irmão menor. Então, aquele momento também vai ser interessante. Eu acho que dependendo do olhar, que o pai tem um pouco mais de observação do que é adequado para a faixa etária, ele vai conseguir dosar isso também e tirar desse estímulo só da tecnologia. A outra coisa que eu queria citar, o pessoal pergunta bastante assim, mas e essa questão de dar uma arma para a criança de brinquedo e a violência e tal. Eu acho assim, claro, se eu for escolher entre um brinquedo desses das fotos e uma arma de brinquedo, eu preferiria um brinquedo das fotos. Só que, eventualmente, aquela criança às vezes vai pegar um cabo de vassoura, como a gente fazia antigamente, e vai fazer a bang, bang, bandido, ladrão. Isso faz parte do universo dela, da agressividade, da bondade, da maldade, do herói do bem, do herói do mal, essa questão da fantasia, da Branca de Neve, da bruxa. Isso faz parte, porque ela vai elaborar coisas emocionais com isso. Agora, a gente também não precisa incentivar demais, que é isso aí. Tem jogos muito agressivos que os pais às vezes deixam num videogame e tem outros mais adequados que ele pode aproveitar. Então, Cláudia, é um assunto muito interessante esse, como você é terapeuta ocupacional e já mexe com criança há muito tempo, criança tem que ser criança. Sim. Criança tem que ser criança e tem que passar, vamos supor, às vezes você vê programas de televisão onde criança, ela quer ser adulta. Você acha isso certo ou você acha errado? Não, eu acho que você deveria preservar a infância, né? Agora, há formas também de dosar isso, tem que ter um pouco de observação, né? Porque talvez o pessoal fica muito incentivando demais essa coisa. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é inadequado, você coloca uma criança de 4 anos com um sapato de salto. Isso não é legal,
porque você está puxando ela para ela ser uma mulher e não uma menina, né? Nesse sentido até das roupas, ter mais, os pais dosarem isso, né? Saber trabalhar, né? Saber lidar, que é uma criança tem que ser tratado como criança, né? Ela não vai ser adulto naquela fase que, igual você falou, de querer usar salto alto, né? Ela tem toda uma fase ainda. Quando ela ficar velha, senão você pula etapa, né? Vai pular etapa, porque a gente que tá, eu que tô com 18, quero ter 12, né? É sempre assim, né? A gente sempre quer ser mais novo, né? Então acho que tudo tem seu tempo. E pra gente finalizar, a partir de que idade que pode se começar a dar um brinquedo para uma criança? Na verdade, essa questão do brincar, um bebê de 2 meses você já faz coisas de brincar. Só que você faz a careta, você faz os sons, você canta. Então o brincar ele é desde pequenininho, né? Agora chocalhos a gente começa mais ou menos com 4 meses e vai dosando conforme o brinquedo adequado, como a gente deu alguns exemplos nas fotos. Cláudia, qual que é o telefone de contato para as pessoas que querem participar um pouco mais e saber como se tratar dos brinquedos para a criança? Então, meu telefone é o 3095-7144. Eu tenho um site que é o www.oficinadecriancas.com.br e ali tem textos sobre desenvolvimento neuropsicomotor. Tem também um outro telefone, se quem tiver interesse, que é o 8427-2935. Eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação. Que volte mais vezes, porque falar de criança é de falar de um futuro próximo, né? Eles que vão levar o nosso país e o nosso mundo pela frente, né? Esse foi o programa Toda Tarde. Fique ligadinho na programação da TV Transamérica.